Olá, aluno de psicologia. Hoje a gente vai retomar os nossos conteúdos falando sobre os fatores sociais que favorecem a agressão, ou que estão os fatores sociais que se relacionam com o comportamento agressivo, né? A gente já viu as raízes desse comportamento agressivo e qual a influência que isso tem a partir do inconsciente humano, né? Hoje a gente vai ver de que forma que a sociedade influencia isso, os fatores sociais que interferem no nosso comportamento, em a gente apresentar um comportamento agressivo ou não, tá? Os primeiros estudos que a psicologia fez a partir do comportamento agressivo trazem algumas tendências, né, influências, que são bem interessantes, né? Primeiro que a gente fala que os objetos violentos, eles sempre vão alimentar pensamentos violentos, né? Então, daí a gente vê que o efeito das armas, eles têm aplicações práticas, porque eles fazem com que tenha, sim, um comportamento, um pensamento violento, estimulam esse tipo de pensamento, né? É até mesmo a funcionalidade dela, para que serve uma arma, né? Por mais que ela possa ter um caráter de proteção, essa proteção é sempre na medida de uma imposição ou de uma ameaça de violência ao outro. Então, ela está implícito nela um caráter agressivo, tá? Interfere também a gente responder com um comportamento agressivo quando a gente recebe uma provocação direta. E essa provocação não é somente a gente receber uma provocação física ou verbal, um cutucão, por exemplo, mas é quando a gente percebe uma intencionalidade, ou seja, que o outro fez aquilo de propósito. É isso que faz com que a gente também manifeste um comportamento agressivo. E também, no que a gente já viu, a questão da obediência, ou seja, se a autoridade legitima essa agressão, eu tenho uma tendência também de reproduzir ela, né? A gente pode falar também de outros fatores, que é a desindividuação, né? Quando a gente tem aquela perda da autoconsciência, que a gente já falou em outra aula, que é, por exemplo, num exemplo de um linchamento. A gente perde a noção de identidade, a força social presente naquele ambiente é tão intensa e a gente agindo de acordo com a conformidade, que a pessoa perde a noção de consciência de si mesmo e vai como um efeito de massa tendo essa perda de identidade que a gente chama de desindividuação, né? Então, ou seja, há uma dissolução da responsabilidade. Então, a responsabilidade não é de ninguém mais, então, e aí se perde a identidade individual, né? E também um outro fator social que estimula a agressão são as práticas punitivas, físicas ou verbais, como um método de lidar com os problemas. Então, ou seja, se é uma família que lida com o problema, com as tensões, com as mágoas, com a irritabilidade de uma forma agressiva, a tendência é que aquele indivíduo vai também desenvolver um comportamento agressivo, tá? Tal é o exemplo aí no slide, o abandono parental, né? Então, ou seja, geralmente é por uma dificuldade de lidar por questões relativas ao relacionamento do casal, às vezes existe uma reação de abandono e que é algo agressivo, né? E tem uma tendência de um indivíduo aprender isso como uma estratégia de lidar com as dificuldades que vão aparecer ao longo da sua vida, tá? E na família, a questão das normas sociais, ou seja, os valores que cada família nutre a respeito de seja o que for da sociedade, de condutas, decisões políticas, tendências, refletem um comportamento agressivo em maior ou menor grau. E isso é introjetado também. Então, por exemplo, famílias que têm uma tendência de aceitar a agressividade vão estar reproduzindo modelos mais agressivos do que famílias que não toleram um modelo agressivo. Falar, que exemplo que a gente pode dar? Por exemplo, a pessoa ser favorável à pena de morte, né? É uma conduta muito mais agressiva do que quem fala que não é favorável à pena de morte. Não estou querendo discutir esse ponto, mas é o fato de que ser favorável a alguém morrer, que isso
é possível e bem-vindo como uma estratégia de lidar com problemas sociais, é uma forma de lidar com agressividade que normaliza aquilo naquele ambiente familiar. E a tendência é que o indivíduo também vai encarar isso com normalidade. É isso que eu tô querendo dizer, tá? E aí a gente fala aqui dos fatores ambientais que são reguladores da agressão. É importante vocês perceberem a diferença. No outro slide, a gente fala que dos que favorecem, ou seja, eles aumentam, ele faz com que a agressividade possa aparecer de forma aumentada na sociedade, né? Agora a gente está falando do que são reguladores. Esses fatores reguladores é o seguinte, o indivíduo, ele tem um limite de manifestação da agressividade que para ele é tolerável, que para ele é admitido, e que ele se permite trazer isso de forma sem ser com uma perda total de controle, né? Esses fatores ambientais, que são reguladores da agressão, ou seja, são fatores ambientais que façam com que o indivíduo manifeste o que ele já tem assimilado. Então, por exemplo, os fatores ambientais que provocam irritação e impaciência, eles favorecem o indivíduo trazer aquela agressividade à tona, uma agressividade que ele já tem, tá? Por isso que a gente fala que ele é regulador da agressão. Então, um indivíduo, por exemplo, a gente colocar todo mundo numa sala de espera e falar, olha, vocês vão esperar aí um pouquinho que daqui a pouco eu vou falar com vocês. E eu deixo lá essas pessoas esperando indefinidamente, sem ar-condicionado, sem água, e essas pessoas vão ficando irritadas, impacientes, e a tendência é que todos tenham um comportamento mais agressivo. Quanto maior a exposição, a impaciência e a irritação, maior a possibilidade que aquele nível de agressão que ele já tem introjetado se manifeste. Um outro é o álcool. Então, aquela desculpa de falar, fulano bebeu e por isso ele fez algo que ele não faria de forma alguma, é irreal. Ele favorece a manifestação de um comportamento agressivo que aquele indivíduo admite em algum nível, tá? Por isso que a gente fala que é regulador, tá bom? Os fatores pessoais que são instigadores da agressão, ou seja, quais são as características individuais, as características do indivíduo que faz com que o indivíduo seja mais agressivo, que ele tem uma tendência a ser mais agressivo. A gente percebe, a psicologia percebeu um padrão de comportamento nas pessoas que são mais competitivas, que as pessoas que são mais ansiosas, que têm muita pressa, são irritadiças e hostis, né? Ou seja, que são mais respondem mal ao outro, têm uma intolerância maior, uma impaciência maior, naturalmente, como característica de personalidade do indivíduo, ele tem uma facilidade maior de ter um comportamento agressivo. E a gente percebe culturalmente uma diferença entre os gêneros. E não é uma característica ligada ao sexo, mas ligada ao papel social de gênero. A mulher é tida na nossa sociedade como normalmente, habitualmente, mais paciente, mais tolerante e com mais tolerância aos impulsos irritadiços, aos impulsos hostis. E o homem é mais explosivo. Então, isso tem um fator também que a gente pode dizer que é instigador da agressão. Socialmente, aí fala, mas isso não tem muito fundamento? Tem, porque o homem, como a sociedade admite no homem um comportamento mais agressivo de forma naturalizada, para ele é mais fácil ter um comportamento agressivo, socialmente falando, do que para uma mulher. Não estou dizendo que não existem mulheres com comportamento agressivo, é outra coisa. É que é mais fácil para o homem ter um comportamento agressivo do que para a mulher. O julgamento social é menor para o homem do que para a mulher, porque é um papel que é até previsto. Basta a gente olhar os índices de violência contra a mulher, por exemplo, que a gente percebe que isso na nossa história era uma tendência crescente, né? E que sempre esteve presente e que agora há pouco que é questionado, né? Ok? E a gente tem que falar também sobre as influências dos filmes e de programas de televisão, que geralmente é algo que é muito polêmico, mas as pesquisas da psicologia mostram que existe uma influência dos filmes e dos programas de televisão no comportamento agressivo. De que forma que isso acontece?
A gente percebe que a excessiva exposição à violência, ela pode ser um dos mais importantes fatores na deflagração da violência individual e social. O que significa isso? Que existe uma influência sutil, não é que o indivíduo vai fazer porque ele viu na televisão, mas isso tem uma influência no caráter formativo do indivíduo. 2 pesquisadores fizeram pesquisas muito interessantes a respeito do impacto no infantil, o impacto na criança, no sistema de aprendizagem do comportamento agressivo. O primeiro, que é o Liebert Baron, ele fez 2 grupos de controle, um grupo de controle e um grupo de pesquisa mesmo, que eram crianças que eram expostas a filmes, para assistir filmes, e um grupo, o grupo de pesquisa, as crianças assistiam filmes Intocáveis, que é um filme violento, ainda mais para uma criança, né? Se a gente tomar como padrão uma criança. E as crianças que assistiam esse filme, elas passavam a trazer alguns comportamentos mais agressivos do que as crianças que não tinham visto esse outro filme, tinham visto um desenho adequado para a idade. Então, existe sim uma influência no que é visto na reprodução do comportamento da criança. E Belson fez uma pesquisa que eu ainda acho muito mais interessante, porque dá para a gente entender a sutileza que tem a televisão ou o que a criança vai assistir no comportamento agressivo dela. Belson percebeu que comédia e cartoon, mesmo se violento, ele não possui um efeito ruim para o aumento da violência ou para o aumento do comportamento agressivo da criança. A gente olha o desenho, por exemplo, do Pica-Pau, é um desenho que é agressivo, ele pica, ele bate, ele explode os outros, enfim. E isso não faz com que a criança tenha um comportamento agressivo. Por quê? Porque a imagem que está ali naquela televisão, ela só vai estimular um comportamento agressivo quando ela é mais próximo da realidade, ou seja, filmes que tem ou realidade, animações que são muito próximas à realidade, à imagem da realidade, que ele pode identificar ali realmente uma pessoa, algo que é real. Esse tipo de violência presente na televisão, em filmes, em videogames, que pode trazer um aumento no comportamento agressivo de crianças, tá bom? Então, a TV, para Belson, a conclusão dele é que ela age no sentido mais de provocar uma diminuição das inibições contra a violência do que de excitar possíveis impulsos agressivos. É algo sutil, mas é algo que interfere. Ou seja, o indivíduo é como se houvesse uma inibição. A agressividade, como a gente viu lá em Raízes da Violência, a gente vê que todo mundo tem um impulso agressivo. Agora, como ele vai se manifestar depende da aprendizagem, das vivências que a gente teve ao longo da vida, né? Então, a gente percebe também uma influência de filmes em programas de televisão, nos adultos, né? Tem uma influência. E não que ela é uma influência tão clara como nas crianças, mas ela traz principalmente uma desinibição, tá? Ela evoca imitação, então, ou seja, as pessoas se inspiram naquilo que elas vejam, dissemina outras técnicas de violência, as pessoas têm um efeito de dessensibilização, então eu vou deixar alguns tipos de violência vão deixar de me afrontar, de me causar algum incômodo, eu vou me acostumando com a violência, e isso influencia também no nosso pensamento. Quanto mais exposto a comportamento agressivo, mais eu o tolero, né? E essas são questões bem importantes para a gente entender a dimensão disso tudo, a influência que todos esses aspectos sociais, esses aspectos de violência, né, de reprodução da violência, tem no nosso comportamento individual. A nossa sociedade é hoje uma sociedade violenta e a gente vê que muito do que a gente entende como lazer, como prazer, passa por reprodução de comportamentos violentos, como, por exemplo, videogame, filmes e por aí vai, ok? É isso, então. Amanhã mais tarde a gente tem uma aulinha ao vivo, síncrona, para a gente falar um pouquinho sobre prevenção e controle dos comportamentos agressivos. Até lá!